Olá, eu sou Noel Guima e essa é a TVK Brasil e o programa Acontece. No programa de hoje vamos relembrar a história do cinema em Marialva. Um período em que assistir um bom filme não era o único motivo para se ir ao cinema, pois a arte de paquerar nunca encontrou um terreno tão fértil. Acompanhe a matéria. Ajude-nos a continuar esse trabalho. Faça seu comentário, dê a sua curtida e compartilhe esse vídeo. Obrigado. Quem tem 50 anos ou mais se lembra com nostalgia dos bons tempos em que o cinema era, e talvez ainda seja, a maior indústria do entretenimento do mundo. E não víamos a hora de chegar o final de semana para assistir um bom filme. Em Marialva não era diferente, pois para isso existia o Cine Avenida, depois mudando para Cine Marialva, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, próximo à Praça Santos Dumont. O técnico responsável pela projeção dos filmes no período de 1956 a 1983 foi Isaltino Alves da Silva, hoje com 76 anos. Este pioneiro embalou o sonho e a fantasia de muitos marialvenses. Eu entrei para trabalhar no cinema com a intenção de comprar uma máquina de costura. E de fato eu comprei, né? Que era para minha mãe. Naquelas épocas, o cinema lotava sempre. O Cine Marialva foi construído pela família Loureiro nos anos 50 e por aproximadamente 30 anos reinou absoluto. Mas o que muita gente não sabe é que o cinema de Marialva já funcionou em outros dois endereços ainda nos anos 40, na Rua Atílio Ferri, esquina com Nossa Senhora do Rocio, e na Avenida Cristóvão Colombo, onde hoje é o Sindicato Rural Patronal de Marialva. O auge do cinema de Marialva foi desde o que ele foi fundado na época, né? Isso nos anos 40, por aí. Porque eu com 3, 4, 5 anos, meu pai ia no cinema e eu ia junto. Já tinha o cinema. Não era aquele ali, né? O cinema em Marialva, e acredito que em todos os cinemas das pequenas cidades do interior, era o único local de entretenimento da população, marcando a história e a vida de 3 gerações na cidade, principalmente aqueles que procuravam sua cara-metade para um possível casamento, ou um simples namoro, ou alguém para dar uns amassos. Todo o pessoal se aglomerava naquela última parte da cidade, que é próximo à Praça Santos Dumont. O público se reunia ali e aquela quadra ficava à disposição de todo o público que lá aparecia para fazer seu passeio. E esse passeio era denominado footing, F-O-O-I-T-I-N-H. Footing significava a passagem dos jovens caminhando para cima e para baixo naquela área. O curioso da história é que as moças e as meninas que queriam namorar, arrumar namorado, elas andavam no meio, todas de mão dadas, de cima e para baixo. E os homens, os rapazes, uns do lado direito, outros do lado esquerdo, na lateral, ficavam olhando as moças, brincando, falando gracinha, dando palavrões, beijinhos, aquela coisa e tal. E à medida que a coisa se movimentava, desciam lá embaixo, viravam, vinham para cima, naquela quadra. Alguma menina que se interessasse por alguém dava uma piscada, o fulano dava um alô para ela, e quando havia interesse entre os dois, ela saía dali, do footing, e ele junto com ela num canto começava a bater papo, conversar, como é que é o seu nome, quem é você, quem é a tua família, coisa e tal. E aí começava um namoro curioso. Ai daqueles que saíam com as mocinhas e se enfiavam no meio delas lá andando de braço dado. Era uma gozação e um sarro danado. Quando quando dava 8 horas em ponto, tinha também uma música especial, e era encerrado o assunto, era a entrada do povo dentro do cinema. E ali cada um ia lá, comprava o seu ingresso. O interessante é que muitas moças, quando já vinham com o namorado, elas se juntavam junto com o namorado e sentavam onde quisessem. Mas muitas que não tinham namorados, elas sentavam numa cadeira e punham o braço na outra cadeira para segurar uma reserva vazia.
E naquela distribuição do público à procura de uma menininha bonitinha, ajeitada, eles no corredor do cinema com meia luz acesa, eles davam um sinal para a menina assim: posso entrar aí? Posso sentar aí? Ela dava o alô, pode. Então ele entrava e sentava do lado dela. Depois de toda aquela cerimônia do lado de fora do cinema, finalmente abriam-se as bilheterias e as pessoas entravam e começava outro ritual. As garotas se sentavam e os garotos andavam pelos corredores do cinema esperando uma oportunidade para, quem sabe, assistir ao filme numa bela companhia. Muitos casamentos aconteceram a partir de um encontro no cinema. Mas de 59, do começo de 59, até quando eu casei, eu transportava o povo de Santa Fé para o cinema daqui. Aí foi o tempo do cinema, e eu vinha todo sábado trazer a turma. Isso daí é a história do cinema, no ano de 59 e 60. Oh, tempo bom. O bom mesmo era namoro, né? No cinema, no escurinho, né? Para começar, ele me pediu em casamento dentro do cinema, lá em Cambé. Claro que o filme em si já era um bom motivo para ir ao cinema. E aqueles que fazem parte da primeira geração se emocionaram com filmes como Cantando na Chuva, A Ponte do Rio Kwai e outros mais antigos ainda, como Doutor Zhivago e O Vento Levou e Casablanca. Mas enfim, ali era um lugar de sossego e de alegria, porque tinha filmes espetaculares, eram em preto e branco, eram a cores, tudo bem. E a emoção que o filme dava para os jovens se transmitia nessa juventude toda. Então isso era sagrado. Assistir cinema, principalmente aos sábados e domingos, era sagrado, não tinha por onde ir. Matinê? E tinha também uma coisa curiosa que chamava-se o matinê. O matinê era próprio para crianças, para menores, acho que até 12 a 13 anos. Filmes sobre animais e crianças. E aí eles sim, nas 14 horas de domingo, eles se reuniam e a turma toda lá para o cinema. E lá era um barulho, um bate-pé, uma gritaria danada, era uma festa danada. A maior alegria da juventude, da meninada naquele tempo, eles não andavam atrás de cigarro, nem de coisa nenhuma, nem de bebedeira. Eles iam se divertir e depois voltavam para casa com os pais. Já a segunda geração se encantou e se apavorou com Ben-Hur, Assim Caminha a Humanidade, O Exorcista, Tubarão, King Kong, os ótimos filmes do faroeste italiano e até mesmo aqueles picantes do cinema nacional, como Dona Flor e Seus Dois Maridos e A Dama do Lotação. Era muito, então o cinema era o que atraía todo mundo, era o ponto de encontro da cidade, era no cinema. Ali não tinha outro jeito. Já a terceira geração, aquela que testemunhou o final de uma época, puderam assistir o início do cinema moderno, como Os Embalos de Sábado à Noite, O Expresso da Meia-Noite, Os Goonies, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Guerra nas Estrelas. A gente ia para sentir a emoção da história. E essa história, ela, quando tinha namorado, a gente se dividia, né? Porque era um alento, uma satisfação você aprender dentro de um cinema o que é o amor. Esse é o ponto importante. Os grandes sucessos do cinema não encantou apenas uma geração e até hoje se mantêm vivos na memória dos frequentadores do Cine Marialva, como Marcelino Pão e Vinho, filmes do Mazzaropi e A Paixão de Cristo, que era exibido todos os anos religiosamente na Semana Santa, sendo apresentadas 6 sessões na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, a gente passava o filme Paixão de Cristo. Era um filminho de 45 minutos, era curtinho. Ainda era filmado naquele sistema assim, Curta-metragem. E a curta-metragem. Mas a gente começava a passar aquilo às 10 horas da manhã e só parava para almoçar. Ali 1 hora, mais ou menos, 2 horas a gente parava para almoçar. E aí a gente almoçava todo junto. Aí não era esse negócio de ir para casa de cada um, não. Era feito a empresa mandava fazer no restaurante. E aí ia todo mundo ali junto. E voltava todo mundo para começar a sessão de novo. E aí até enquanto tinha gente. Normalmente dava 6, 7 sessões toda Sexta-feira Santa.
Hoje não existe mais cinema em Marialva e acreditamos que raras são as cidades pequenas que comportam uma sala de cinema. No início da década de 1990, o município de Marialva desapropriou o prédio do Cine Marialva com a promessa de construir no local o Cine Teatro. Mas, não concordando com a desapropriação, os proprietários entraram com uma ação na justiça que embargou as obras. O processo rolou por muitos anos e hoje o município desistiu da desapropriação. O imóvel foi vendido e o atual proprietário vai demolir o que restou do antigo cinema e construir um novo prédio para atividades comerciais. O cinema foi desapropriado, acho que fechei em 83, 88, aí próximo de 90. Aí ele foi desapropriado. O cinema estava fechado. Quando houve a expropriação, né, porque o prefeito alegava utilidade pública para a construção de um cine-teatro, né? Eles vieram lá de Campo Grande e falaram para mim, vamos dar um jeito de tirar as mercadorias aqui, porque o cinema vai sendo apropriado e não tem jeito. Ele falou, já fui notificado e quando é assim, ele vem mesmo. Quem entregou o cinema foi eu, entreguei a chave, né? Foi feito o inventário do que tinha no cinema, estava tudo em ordem, né? Máquina funcionando, tela, perfeito, como foi fechado, funcionando e funcionando ficou. Como o Abud teve ganho de causa, o cinema foi devolvido em vez deles pagar. Mas está aquele litígio ainda, aquela briga ainda judicial, por causa do equipamento, né? Mas o equipamento ainda ele quer receber. O pouco que restou daquela época e daquele cinema são algumas fotografias e a memória daqueles que viveram intensamente esses anos dourados, dos encontros e desencontros dos apaixonados, dos bons momentos entre amigos. Enfim, nos resta apenas as lembranças do glorioso Cine Marialva.